clínica do dia 18 de maio de 2022, do Serviço de Endoscopia do Hospital Universitário da UFIP. Vamos apresentar a aula sobre esôfago, o aspecto normal durante o exame endoscópico. Eu sou Leonardo, residente de endoscopia do serviço. Em relação ao exame endoscópico do esôfago, inicia-se um paciente lateral esquerdo, sob sedação. E a primeira etapa do exame é você avaliar a porção inicial do tubo digestivo, a boca, a faringe, e avaliar também a entrada da laringe, a entrada do aparelho respiratório, da via aérea baixa. Nessa imagem, a primeira superior, você identifica o examinador com o paciente da lateral esquerda sob sedação e a visão esquemática das paredes esofágicas. Às 6 horas, imaginando um relógio, está a parede lateral esquerda, vamos ver se o paciente está em decúbito. Ao meio-dia, lateral direita, posterior às 3 e anterior às 9. E na imagem de baixo, na sequência, temos a imagem da língua superiormente, com o palato inferiormente. A segunda imagem, imagem B, mostrando a porção posterior da hipofaringe. A terceira imagem, mostrando a porção cranial da epiglote. E, por fim, a imagem D, mostrando a rima glótica, a epiglote superiormente, as cartilagens aritenoides. E aqui, as pregas vocais, com a rima glótica aberta, você consegue se identificar as pregas vocais inferiormente. Lateralmente, as aritenoides, você tem um seio piriforme, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que é uma estrutura, um recesso, por onde você introduz o aparelho, para permitir a passagem para o exame do esôfago. Então, falando especificamente do esôfago. O esôfago é um órgão tubular de consistência, formado um órgão muscular de aspecto tubular, que mede cerca de 20 a 25 centímetros. Ele se inicia na altura do músculo cricofaríngeo, também conhecido como esfíncter esofagiano superior, que se localiza de 14 a 16 centímetros da arcada dentária superior e percorre esse percurso até o cardio, que é a altura do esfíncter esofágico inferior, a junção do esôfago com o estômago, que fica 38 a 41 centímetros da junção da arcada dentária superior. E nesse trajeto do esôfago, pelo pescoço, pelo tórax, pelo abdômen, ele vai ter relação com outros órgãos, desde órgãos da árvore respiratória, como traqueia, carina, os brônquios, fontes, principalmente o esquerdo, e órgãos também do sistema cardiovascular, notadamente o arco aórtico, a aorta descendente e o átrio esquerdo. A gente vai ver nos próximos slides. Em relação ao esfíncter esofagiano superior, é a porção inicial do esôfago. Ela é formada pelo músculo cricofaríngeo, localizado mais ou menos na altura da cartilagem tireoide e das vértebras cervicais, a quinta e sexta vértebras cervicais. É um músculo que tem extensão de 2 a 4 centímetros, que promove uma constricção no início do esôfago, dificultando até um pouco a visualização de lesões nessa região. Você percebe na imagem fibras longitudinais, de aspecto concêntrico, que geram esse aspecto de esfíncter mesmo, embora não seja um esfíncter verdadeiro, mas dá esse aspecto de constricção. E geralmente essa aqui é a primeira constricção visualizada durante o exame endoscópico do esôfago, e a sua passagem pode ser realizada tanto em pacientes que estão com sedação leve, você solicita, o examinador solicita ao paciente que realiza uma deglutição, ou então, que isso permite a abertura do esfíncter, da passagem do aparelho, ou então, em pacientes que têm uma sedação um pouco mais aprofundada, a manobra seria você entrar no seio piriforme e fazer uma manobra de torque contralateral em direção a esse esfíncter, associada à insuflação, que vai permitir a abertura dele e passagem do aparelho.
Em relação ao esôfago cervical, é a porção inicial do esôfago, né? A gente pode dividi-lo em esôfago cervical, que é desde o músculo esfíncter esofagiano superior até a altura do manúbrio external. São os primeiros 5 a 6 centímetros do esôfago. Abaixo disso, já seria considerado esôfago torácico, desde o manúbrio até a região do hiato diafragmático. O esôfago cervical, como eu já disse, ele tem uma avaliação um pouco prejudicada por conta da constituição determinada pela musculatura do músculo cricofaríngeo. Ele tem um lumen arredondado, dá para perceber nessa imagem, um lumen arredondado e simétrico, porque nessa região cervical não existe nenhum órgão que promova a constricção na parede esofágica. Desse modo, você consegue ver esse lumen de forma bem simétrica e bem arredondada. Já o esôfago torácico, a porção mais extensa do esôfago, ele vai se estender por 20 centímetros, desde o manúbrio external até lá embaixo no hiato diafragmático, na junção, né, na passagem do esôfago do tórax para o abdômen. Ele também tem um formato tubular, mas diversas constricções ao longo desse trajeto, determinado pelos órgãos que têm relação com o esôfago torácico ao longo dessa descida. A gente consegue ver nessa imagem lateral, né, que existem basicamente no esôfago torácico 3 grandes marcos. O primeiro, né, vindo de cranial para caudal, seria aproximadamente a 23 centímetros da arcada dentária superior, que é um marco, onde você vai perceber uma constricção determinada pelo arco aórtico. E ele é facilmente identificado por conta do caráter pulsátil dessa constricção. E essa constricção, ela fica posicionada no que a gente chama de esôfago torácico superior, que é a região de 5 centímetros entre o manúbrio e a altura da carina, né? São os primeiros 5 centímetros do esôfago no tórax. E essa constricção do arco aórtico, ela tem como vantagem ela ser geralmente uma altura fixa, digamos assim, né? Então, quase sempre você tem uma noção de altura, de extensão do exame pelo posicionamento do arco aórtico. A 26 centímetros, você vai ter uma segunda constricção dentro do tórax, que é determinada pelo brônquio fonte esquerdo. E, por fim, a cerca de 30 a 35 centímetros, essa já não é tão precisa a altura, que vai depender muito do tamanho do coração do paciente, né, da anatomia, vai estar variando. Essa constricção formada entre o átrio esquerdo e a aorta descendente, né, que está representado nessa imagem de baixo. Que o esôfago vai ter um formato mais fusiforme, determinado pela compressão dessas duas estruturas sobre suas paredes. Aqui, ó, que ele fica mais... Voltando aqui, né? No esôfago torácico normal, ele tem um formato tubular, né? Regular, simétrico. Já quando ele passa na altura do átrio esquerdo e da aorta descendente, ele vai ter um formato mais verticalizado, mais fusiforme, porque o átrio esquerdo vai comprimir uma parede de um lado e a aorta descendente comprime a parede do outro. Aí fica com esse formato mais fusiforme. Em relação ao esôfago torácico inferior, é o que fica abaixo dessas últimas constricções, e é a partir de onde você vai poder visualizar o esfíncter esofagiano inferior, né? Que é onde vai estar localizada a junção esôfago-gástrico, que é uma área de confluência, né? De junção do epitélio colunar do estômago com o epitélio pavimentado escamoso do esôfago. Você observa nessa região que existe uma confluência, né, da musculatura longitudinal do esôfago, formando de 4 a 6 pregas, que são essas visualizadas aí na letra D, na imagem D. Essas pregas, no final do esôfago torácico, elas vão estar recobertas por essa transição de mucosa, também conhecido como linha Z ou linha denteada, que tem esse aspecto endoscópico justamente pela junção, por ser uma área de transição entre dois epitélios diferentes, o epitélio escamoso do esôfago e o epitélio colunar do estômago.
E você vê, né, durante o exame esofágico, que existem várias estruturas, vários achados, né, do esôfago normal, que podem ser detectados em uma grande parte da população, né, que são dignos de nota, tem que ser mencionados. O primeiro deles é a acantose glicogênica, que são essas placas de epitélio escamoso hiperplásico, que tem essa hiperplasia justamente por conta de um depósito intracelular de glicogênio, levando a esse padrão, né, que você vê na imagem na lateral, de placas, né, esbranquiçadas, levemente elevadas, que podem ser confluentes ou não, e que medem de 2 a 10 milímetros. Essas placas, né, como tem um depósito de glicogênio importante no intracelular, quando você faz a coloração com Lugol, a 2,5%, elas ficam coradas, né? Então, por isso se diz que são lesões iodopositivas. São lesões benignas, que não têm significado clínico nenhum, né? Não tem repercussão de sintomas para o paciente. Desse modo, não existe indicação de biópsia, mas tem que ser conhecido, porque é bem prevalente. Outra alteração anatômica, né, do esôfago, que é considerada normal, são as flebectasias. Essas aqui são alterações vasculares causadas por dilatações venosas focais, que são mais visualizadas no esôfago distal, geralmente são mais prevalentes com pacientes de idade mais avançada. As lesões geralmente não ultrapassam os 5 milímetros e também não tem necessidade de biópsia. O diagnóstico é puramente endoscópico e se você biopsiar tem um risco grande de sangramento, que é uma dilatação venosa. Mas também não tem significado clínico, não tem risco aumentado de sangramento, é apenas um achado do exame normal, né, que também não tem repercussão clínica nenhuma para o paciente. E, por fim, um achado também que é bem frequente é a heterotopia da mucosa gástrica. São áreas onde você tem uma epitelização, né, deficiente do esôfago, em que se formam verdadeiras ilhas de mucosa gástrica rodeada por mucosa esofágica normal. E ela tem essa coloração, apresentada aí na figura, de uma mucosa rosa e alaranjada, cor de salmão, e cuja biópsia pode ser positiva para H. pylori, né? Eles secretam ácido clorídrico. E essas aqui, diferente das outras, elas podem ter significados clínicos, né? Porque uma vez que essa mucosa ela secreta ácido clorídrico, esses achados podem estar relacionados a sintomas de disfagia, de entalo, de pirose, né? E, apesar disso, né, a literatura ainda não é conclusiva em indicar a erradicação de H. pylori quando detectado nessas lesões. Embora haja descrição na literatura de que existe a possibilidade de formação de adenocarcinoma dentro de áreas de heterotopia, mas ainda não existe uma indicação formal com evidência forte, indicando, né, tratamento para essas lesões. Elas têm que ter acompanhamento endoscópico, né, por conta dessa característica, e lesões que podem variar de 2 a 50 milímetros. Então, quando forem detectadas no exame, vale a pena ser dada atenção, tem que ser laudadas, né, e eventualmente biopsiadas, pensando nessa possibilidade de displasia e de neoplasia.